Olá! Hoje vamos falar sobre Gabigol, um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Desde sua passagem pelo Santos até sua consagração no Flamengo, Gabigol tem conquistado torcedores com suas habilidades e gols incríveis. Não perca este vídeo sobre sua carreira e personalidade. Curta, comente e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Gabriel Barbosa Almeida, nascido em São Bernardo do Campo, em 30 de agosto de 1996, mais conhecido como Gabriel Barbosa, ou ainda por apelidos como Gabigol, Gabi ou pelo nome artístico Lil Gabi, é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga no Flamengo. Estreou como profissional pelo Santos, em 2013, contra o próprio Flamengo. Logo tornou-se titular e ganhou reconhecimento da torcida santista como o artilheiro do time na temporada e artilheiro da Copa do Brasil de 2014. Sagrou-se artilheiro do Peixe com 8 gols na Copa do Brasil de 2015, em que o clube foi vice-campeão. No ano seguinte, mais uma vez teve destaque e foi o principal artilheiro do clube e campeão do Campeonato Paulista de 2016. Pouco tempo depois, foi contratado pela Internazionale por mais de 27,5 milhões de euros. Após uma passagem sem destaque pelo time, foi emprestado para o Benfica, no qual teve outra passagem tímida, marcando apenas um gol em uma partida oficial pela Taça de Portugal. Gabigol retornou ao Santos por empréstimo da Internazionale no início de 2018, deixando o Benfica após 6 meses. Em 2019 foi emprestado ao Flamengo, onde teve uma ótima temporada, foi campeão do Campeonato Carioca, levantou o título do Campeonato Brasileiro sagrando-se artilheiro, com 25 gols, e ainda se destacou na Copa Libertadores, onde marcou 2 gols na final contra o River Plate, conquistando a competição e também foi artilheiro, com 9 gols. O ano foi suficiente para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Participou de alguns torneios de divisões de base pela seleção brasileira, como a Copa do Mundo Sub-17 de 2013 e o Sul-Americano Sub-20 de 2015, vencendo o Torneio Internacional de Cotif de 2014. Na seleção principal, foi convocado para a disputa da Copa América Centenário em 2016, nos Estados Unidos. Ainda no mesmo ano, fez parte da equipe que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Apoiado por sua família e conhecidos no futebol, foi descoberto por Zito durante um amistoso de futsal pelo São Paulo contra o próprio Santos em que marcou todos os 6 gols de sua equipe em partida encerrada em 6-1. Chegou ao clube com 8 anos de idade e virou grande promessa das categorias de base do Santos, sendo muito conhecido desde pequeno como joia do clube. Marcou mais de 600 gols nas divisões de base e desde os 14 anos acumulou convocações às seleções de base do Brasil, com multa avaliada em 50 milhões de euros. Gabriel foi promovido para a equipe principal em 2013 com 16 anos de idade. Fez sua estreia em uma partida amistosa no dia 16 de janeiro de 2013 na vitória por 4-0 contra o Grêmio Barueri, porém, a estreia em partidas oficiais ocorreu no dia 26 de maio diante do Flamengo no empate por 0-0, jogo também que marcou a última partida de Neymar pelo clube. Aos 17 anos, teve seus direitos de preferência de compra vendidos ao Barcelona. Seu primeiro gol marcado como profissional foi no dia 21 de agosto, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2013 contra o Grêmio com vitória por 1-0. Gabriel entrou para a história do Santos marcando o gol número 12.000 da história do clube, na goleada por 5-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Iniciou o ano de 2014 sendo titular da equipe, ganhando reconhecimento da torcida após vitória por goleada no clássico contra o Corinthians, pelo placar de 5-1. Perdeu a titularidade com a chegada do atacante Leandro Damião, a contratação mais cara envolvendo clubes brasileiros e a segunda mais cara do futebol brasileiro, mas ajudou o time a chegar na final do Campeonato Paulista de 2014, sendo um dos principais jogadores do elenco na competição. Gabigol foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2014 com 6 gols marcados e artilheiro do Santos no ano de 2014, com 21 gols marcados. Gabigol foi artilheiro novamente da Copa do Brasil, desta vez, da edição de 2015, marcando 8 gols e se tornou recordista do clube na competição, ultrapassando Neymar, que tinha 13. No primeiro jogo da final, ocorrido em 25 de novembro, marcou o único gol da vitória santista sobre o Palmeiras, com um chute cruzado após assistência de Ricardo Oliveira. No segundo jogo, entretanto, a equipe paulistana reverteu a vantagem e foi campeã na decisão por pênaltis. Encerrou o ano considerado o jogador mais valorizado do futebol brasileiro, segundo o site especializado. No Campeonato Paulista de 2016, foi artilheiro do Santos na competição em que a equipe sagrou-se campeã, e foi eleito para o time ideal do torneio. Em 26 de agosto de 2016, Gabriel viajou para a Itália para assinar contrato com a Internazionale. O atacante voltou ao Brasil após fazer exames médicos e assinar contrato com o clube italiano para jogar sua última partida pelo Santos, contra o Figueirense na Vila Belmiro, em 28 de agosto.
Em 30 de agosto de 2016, Gabriel foi anunciado como reforço da Internazionale, contratado por 27,5 milhões de euros. Fez a sua estreia pela Internazionale em jogo contra o Bolonha, pela sexta rodada da Série A de 2016 a 2017, no empate em 1-1. Após vários jogos no banco, voltou a jogar contra o Sassuolo, entrando nos minutos finais da vitória da Inter por 1-0. No dia 3 de janeiro de 2017, Gabigol fez seu primeiro gol na Inter de Milão, no amistoso entre Real Linense e Inter de Milão. Seu único gol em partidas oficiais pela Internazionale ocorreu em 19 de fevereiro, na vitória por 1-0 sobre o Bolonha. Em 31 de agosto de 2017, a Internazionale anunciou o empréstimo de Gabriel ao Benfica. Fez sua estreia em 12 de setembro, na derrota por 2-1 para o CSKA Moscou, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Seu primeiro gol pelo Benfica ocorreu em 14 de outubro, marcando o gol da vitória por 1-0 sobre o Olhanense, válido pela Taça de Portugal. Em 25 de janeiro de 2018, o Santos anunciou o retorno de Gabriel, por empréstimo até o fim de 2018. No dia 10 de fevereiro, fez sua reestreia, marcou um dos gols do Santos no empate em 2-2 com a Ferroviária, em Araraquara. Na rodada seguinte fechou o placar na vitória por 2-0 diante do São Caetano em seu retorno à Vila Belmiro. Sua última partida pelo Santos em sua 2 graus passagem pelo clube, acabou em 3-2 contra o Atlético Mineiro. Gabriel marcou o 3 graus gol do Santos na partida e logo após, saiu para a entrada de Renato, que faria seu último jogo como atleta profissional. Gabriel em sua 2 graus passagem pelo clube atuou em 53 partidas, marcando 27 gols. Terminou o ano como artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, feito inédito na história do futebol brasileiro. Com a artilharia do Campeonato Brasileiro, igualou-se a Kleber Pereira, Borges e Ricardo Oliveira, como artilheiros do Santos no século XXI. No dia 8 de janeiro, foi anunciado por empréstimo da Internazionale até o fim de 2019. O empréstimo foi sem custo, mas o rubro-negro ficou responsável pelo pagamento integral dos salários do atacante. No dia 11 de janeiro o Flamengo confirmou a contratação de forma oficial, ele foi apresentado com a camisa 12 em homenagem à torcida, mas passou a usar a camisa 9. Estreou no dia 23 de janeiro, na vitória por 2-1 sobre o Resende, pelo Campeonato Carioca. No dia 24 de fevereiro, também pelo Campeonato Carioca, Gabigol marcou seu primeiro gol pelo Flamengo, na vitória por 4-1 sobre o Americano. Após marcar no empate de 2-2 entre Goiás e Flamengo, no dia 31 de outubro de 2019, pela 29 graus rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol chegou à marca de 36 gols na temporada, número que o igualou a Hernani Brocador como maior artilheiro do Flamengo em uma só temporada no século XXI. Na primeira final em jogo único na história da Taça Libertadores da América, o Flamengo perdia para o River Plate até os 45 minutos da etapa final. Foi quando Gabriel, em 5 minutos, marcou os 2 gols da heroica virada, gols estes que deram o bicampeonato ao Flamengo após 38 anos de espera, chegando à marca de 40 gols na temporada. Ao marcar 2 vezes na vitória por 3-1 contra o Palmeiras, pela 36 graus rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol chegou ao seu 24 graus gol na competição, se tornando assim o maior artilheiro dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde que o torneio passou a ter 20 equipes, em 2006. Ao final do Campeonato Brasileiro, Gabigol apareceu também entre os 10 maiores goleadores de uma edição de Brasileirão em todos os tempos, empatando na 8 graus posição com Careca, que em 1986, pelo São Paulo, também marcou 25 vezes no campeonato. Coroou o ano com chave de ouro sendo eleito o Bola de Ouro pela revista Placar e o Rei da América de 2019 pelo jornal El País. Foi adquirido em definitivo no dia 27 de janeiro, tendo 90% dos seus direitos comprados por 18 milhões de euros, 83,5 milhões de reais. Gabriel assinou com o rubro-negro por 5 temporadas, até dezembro de 2024. Com a aquisição, tornou-se a compra mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando o companheiro de equipe Jorginho de Arrascaeta. Gabigol anunciou a permanência com a frase: "Se é para o bem da nação, eu". Em 21 de outubro, Gabriel foi um dos 32 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo pela IFES, sendo o único jogador que atua no Brasil presente na lista. Gabigol atingiu uma marca importante em 4 de setembro, contra o Ceará, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele completou 200 jogos com a camisa do Flamengo e de quebra completou 100 gols no Campeonato Brasileiro, quebrando o recorde que era de Roberto Dinamite. Na final da Libertadores de 2022, Gabriel marcou o gol que decidiu o terceiro título ao Flamengo na competição. Com a camisa rubro-negra, Gabriel marcou nas decisões de Libertadores de 2019, 2021 e 2022.
Gabriel participou de muitos torneios pelas categorias de base da seleção brasileira, como a Copa do Mundo Sub-17 de 2013 e o Sul-Americano Sub-20 de 2015, mas o único título conquistado pela seleção com sua integração foi o Torneio Internacional de Cotif, em 2014. No dia 26 de março de 2016, Gabriel foi convocado pelo técnico Dunga para substituir o atacante Neymar, após suspensão ao receber o terceiro cartão amarelo, que gera a suspensão automática, no jogo contra o Uruguai terminado em 2-2, pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018. No dia 5 de maio de 2016, sem ainda sequer estrear pela seleção, Gabriel foi convocado para a disputa da Copa América Centenário. Estreou pela seleção em um amistoso preparatório para a Copa América Centenário, no dia 30 de maio de 2016, contra o Panamá. Entrou em campo no segundo tempo e marcou o segundo gol do jogo. Pela Copa América Centenário, na qual a seleção brasileira foi eliminada na fase de grupos, Gabigol atuou em todas as partidas, entrando ao decorrer contra Equador e Haiti, este último com Gabriel marcando um gol, e sendo titular contra o Peru. Passada a Copa América Centenário, no dia 29 de junho de 2016, Gabigol foi convocado por Rogério Micali para a disputa das Olimpíadas. Fez parte do elenco que conquistou a primeira medalha de ouro pela Seleção Brasileira Olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, realizados na capital carioca, em 2016. Atuou como titular em todos os 6 jogos, marcando 2 vezes contra a Dinamarca. Esteve presente na primeira convocação do técnico Tite, no dia 22 de agosto de 2016, para as partidas eliminatórias contra Equador e Colômbia. Após um período de 3 anos, voltou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira no dia 20 de setembro de 2019, para os amistosos contra Senegal e Nigéria. Entrou ao decorrer da partida contra a seleção nigeriana. Voltou novamente a ser convocado por Tite no dia 14 de maio de 2021, para 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra o Equador em Porto Alegre e contra o Paraguai em Assunção, nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. Seu nome constou na lista dos 55 jogadores enviados pelo técnico Tite para a FIFA como pré-convocados para a Copa do Mundo FIFA de 2022, mas acabou não aparecendo na lista final dos 26 nomes convocados para a Copa. No dia 9 de junho de 2021, Gabriel foi um dos 24 convocados por Tite para a disputa da Copa América, no Brasil. Fez um dos gols do Brasil na vitória por 3-0 sobre a Venezuela, na estreia da seleção pela Copa América de 2021. No dia 15 de julho de 2021, foi convocado pelo técnico Tite para 3 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, contra Chile, Argentina e Peru, respectivamente. Voltou a balançar as redes pela seleção em 7 de outubro, na vitória de virada por 3-1 sobre a Venezuela, tendo feito o segundo gol em cobrança de pênalti. Voltou a marcar pelo Brasil no dia 14 de outubro de 2021, na vitória por 4-1 sobre o Uruguai, tendo feito gol de cabeça. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre Gabigol, um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Esperamos que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais sobre sua carreira, sua personalidade e suas conquistas. Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma atualização sobre o mundo do futebol. Até a próxima!